ela já falou que não vai poder, já tem um compromisso. Já está gravando. Eu Beleza. vou só colocar aqui agora o Luiz como anfitrião. Deixa eu ver aqui. O meu agora foi. Estão me ouvindo? Ah, estamos te ouvindo. Agora sim, que tava ruim pelo Tornar computador, tentei pelo celular, mas anfitrião. agora tá pelo PC que é melhor. Luiz. Deixa eu ver aqui. Você já está como anfitrião, Luiz? Vamos esperar mais Ok. uns 2 minutinhos aí, chegar mais o pessoal. Uhum. A gente faz um boa noite oficial aí. Ok. E aí, deixa eu fechar o bate-papo aqui, beleza? Hum? Prontinho. Beleza. Quem que tá faltando, Fernando, dos convidados? A Michele chegou aí, Michele Bernardi, Rosana de Souza, Rosana acho que é de BH, como Moacir, Vivi, Moacir, A a Rosana é Helenice, representante nossa também. é daí, né? A Helenice, que é É. da Delta, que esse projeto aqui começou com a Helenice, era justamente para ela e para a equipe. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Você precisa. Posso apenas enviar. Opa, mas eu acho que está tranquilo. Só aguardar mais uns minutinhos. A Helenice me mandou aqui um. A Andréia Aff também é daqui de BH, Fernando. Bacana, Moacir. Estava ouvindo aqui o áudio. Rosana, abriu o vídeo dela aí. Boa noite, Rosana. Fernando, meu xará lá de Bauru, chegou na área aí também. Boa noite. Boa noite. A Michele Porto, da região montanhosa lá do Rio de Janeiro, também está na área. Boa noite. Boa noite. E a gente vai só aguardar mais uns 2 minutinhos que a Denise está entrando aí. E aí a gente já inicia. Boa noite. Boa noite. A Luana Lima acabou de conectar. A Luana é do nosso comercial interno aqui. O Luiz não conheceu a Luana ainda não, né? Já conheceu o Luiz? Não, ainda não conheci ela. Tá. Começou com a gente aí a semana passada, semana retrasada, eu acho. Tá dando esse suporte aí.
Bacana. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, Luiz. Estamos começando junto, na verdade. Daniele também acho que é de BH. Daniela é de Daniele BH ou é Daniele lá do sul de Minas, lá da Delta Aí Cosméticos? tem, Dá um eu tenho que salve aí, falar Dani, então, para porque nós. tem a Daniele aqui de BH. Olá, boa noite. A Helenice acabou, estava conectando. Cadê? Chegou, se não me engano. Hoje a gente vai encher essa tela. Olha, a Helenice Boa noite, apareceu. gente. Boa noite, Helenice. Deixa eu Boa cobrar meu noite. parceiro aqui, que eu tô vendo que tem nenhum na sala, né? Então, tem uma Daniele aqui que eu não sei se é a sua Daniele ou se é a Daniele do Moacir. Não, a minha Daniela, ela tá na Ah, faculdade. Ela não vai conseguir participar porque ela tá na ah, faculdade. então não é a sua, não. A sua é a Daniela. Ah, aqui a A minha Daniele Daniela. agora apareceu. Agora eu tô vendo. É a Dani de BH. Fernando, podemos iniciar ou ainda vão aguardar mais alguém entrar? Só mais um minutinho, Luiz. Né, Tá bom. Lenice? Eu mandei mensagem para eles aqui, mas a hora que vocês quiserem iniciar, pessoal que é Tá. tímido, todo mundo de câmera fechada. É, eu vou abrir a minha. Fala é ruim, internet parece tá que a gente tá ruim. falando sozinho. Isso, abri a minha aqui. É que a gente estava já no bate-papo aqui com o Luiz. Pessoal, até gostaria todo mundo abrisse as câmeras para a gente ver. Quem tiver despenteado não tem problema, porque eu não tenho esse problema, tá? Então, até a gente registra, porque é bacana, fica documentado. Compartilhem nas redes sociais. Isso é muito importante, agrega no trabalho de todo mundo, porque as pessoas veem que vocês estão comprometidos. Antigamente era a roupa que a gente vestia, né? Agora é como que você está se posicionando nas redes sociais. Então, o boa noite oficial. Aqui na minha tela, no canto esquerdo, aparece o Luiz, né? Luiz Galrão. É assim que pronuncia, Luiz? Exatamente, Galrão. Às vezes eu erro um pouquinho ainda, tá? A maioria de vocês aqui conhece o David, com quem já faz alguns treinamentos. Agora, como tem crescido, tem tido aqui um aumento dessa demanda pela equipe técnica. A gente trouxe o Luiz para o time recentemente. A Vivi está chegando aqui agora também. Vivi está como técnica regional lá de São Carlos, né? Vivi Batista, junto com a Márcia. E o Luiz veio para somar a nossa equipe, tem um conhecimento bacana, ele fez um estudo da nossa coloração, já é consumidor da nossa coloração, tem postado alguns trabalhos, vocês têm acompanhado, e dentro dessa demanda que surgiu aí com a Helenice, tanto que eu não compartilhamos no grupo, às vezes as pessoas veem lá, chegam muita informação, como a gente recebe, no grupo eu nem vejo. Então, pontuamos para quem tinha aí uma demanda por conhecimento técnico de vendas, né? Porque é diferente de um curso de colorimetria. E aí o Luiz vai estar falando aí junto com vocês. Eu estarei acompanhando, o Henrique também está aqui com a gente, tá? Vai estar acompanhando, então se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Tipo, se precisar interromper, levanta a mão, abre seu microfone, abre a câmera. É um espaço democrático para a gente melhorar a conexão. Então, quando não estiver perguntando, você pode deixar seu microfone desligado e até a sua câmera fechada, é opcional, tá? Mas o microfone ajuda bastante na comunicação, então fica uma comunicação clara. E boa noite oficial a todos, e aí eu passo a palavra para o Luiz, para ele se apresentar, fazer suas considerações e dar início a esse treinamento sobre coloração e pó descolorante, que são os produtos que mais abrem portas para os vendedores, tá, gente? E a gente comenta assim, não é o produto que mais dá lucro, mas é o produto que mais te abre portas para você colocar outros produtos e ter lucro também. A Candice chegou aí de Brasília, seja bem-vindo, Candice, bem-vinda.
e todo o pessoal. Então, Luiz, boa noite. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Galrão, sou cabeleireiro, empreendedor e educador da área da beleza. Tenho diversas formações técnicas, tenho especialização em corte, sou especialista em mechas, também sou visagista, sou um profissional bem fora da média, tenho bastante conhecimento e quero poder dividir com vocês todo esse conhecimento, tá? Preparei um curso hoje técnico comercial, tá? Para que vocês possam ter informações, para que possa levar até os seus clientes. Como o Fernando falou, hoje a rede social ela é muito forte, então façam print da tela, tirem fotos, pode marcar tanto a Anabelle como o meu arroba é Luiz com Z, Galrão, igual tá escrito o nome aí na tela para vocês, né? Ele fica aqui embaixo. Vocês podem me marcar que eu vou estar repostando, tá? Isso é de extrema importância para que o cliente de vocês veja que vocês também estão correndo atrás de aprimoramento, assim como eles correm no seu dia a dia, né? O profissional cabeleireiro está sempre em constante atualização e também é importante que o time comercial esteja se atualizando para que possa sanar essas dúvidas. Vou pedir para vocês, durante o curso, deixar o microfone de vocês desabilitado para que a gente não fique entrando com vários áudios ao longo do curso, tá? E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode habilitar e me interromper, tá bom? Vou compartilhar a Luiz, só tela uma aqui com coisa. vocês. Só Pode antes de falar. você começar, vocês vão gravar esse treinamento? Já está sendo gravado e depois vou vender para Ah, vocês, ótimo. tá? Fechado. Meu papel é ser vendedor, né? Então já vou começar vendendo o treinamento. Brincadeira, tá, gente? Mas já está sendo gravado, sim. Deixa eu só me organizar aqui com a tela, que a ferramenta é nova para mim também. Bom, vamos lá. Então, é um treinamento comercial. Vamos falar sobre algumas características sobre a coloração e também sobre o pó descolorante, tá? Sobre os descolorantes da Anabelle Cosméticos. Primeiro de tudo, quero saber de vocês. Vocês sabem o que é uma coloração e suas formas de uso? É claro para vocês qual é a forma de uso e o que é uma coloração? Alguém quer falar? Gente, não existe resposta errada, tá? O Exatamente. espaço é democrático, é bom que participem, até para que construa um diálogo. Não tem problema, se a minha resposta foi errada, tal, mas é o momento de tirar dúvida e enriquecer o vocabulário que é para vocês levarem para os salões de beleza, que é onde onde vão surgir as dúvidas, né? Esses profissionais estarão fazendo perguntas para vocês, e aí aproveita aí o Luiz para a gente enriquecer o vocabulário. Uhum. Então, vamos dar sequência. A coloração, basicamente, a coloração ela é composta por 3 elementos. Nós temos o hiperóxido de hidrogênio, os pigmentos e a amônia, tá? Esses três itens vão fazer uma mistura química que vai nos promover a mudança do cabelo, tá? E algumas formas de uso para essa coloração. A principal é o escurecimento e o clareamento desses fios, né? E a coloração no mercado da beleza, ela tem uma aplicação muito vasta. Além de escurecer e clarear o cabelo, nós vamos usar ela para fazer a cobertura dos bancos, a camuflagem, que hoje é algo que está em grande tendência no mercado. Os salões que estão em constante atualização já estão trabalhando com a camuflagem dos brancos, é uma técnica bem nova e recente. Pré-pigmentação, repigmentação, escurecimento das mechas sem mudar a cor natural, tá? Existe hoje no mercado um conceito estabelecido que não podemos fazer tonalizações com coloração. Isso é um mito. A gente vai ver à frente que o que, na verdade,
Oxida o pigmento natural do cabelo é o nosso peróxido de hidrogênio, a nossa água oxigenada, e não a coloração. Na verdade, é muito interessante a gente usar uma coloração na hora de fazer uma tonalização do loiro, porque ela vai agir nas partes mais internas do fio e tem uma durabilidade muito maior por conta dessa escolha. Né? As colorações também vão servir para a gente fazer as nossas mechas inversas, né? E entre outras técnicas, temos diversas técnicas no mercado. Então, assim, as colorações, ela abre realmente a porta dentro dos salões. Quando vocês entram no salão para fazer a venda de um produto, é de extrema importância conhecer sobre as colorações, porque é nela que o profissional vai usar no dia a dia com maior no dia a dia, o profissional usa em maior quantidade, porque a maior parte dos procedimentos feitos no salão é através da coloração, né? Depois do corte, as colorações é o item que mais se faz no salão, né? O serviço que mais se vende. Explicar um pouquinho sobre o que é a coloração, né? O oxidante e o alcalinizante e o oxidante, que é o nosso peróxido de hidrogênio, e a função deles durante esse processo. Bom, nós temos o nosso eucalinizante, que é a nossa coloração. Ela vai ser responsável por aumentar o pH dessa mistura química que a gente faz ali no nossa kombucha. Ela vai fazer o quê com esse pH? Ela vai dilatar a cutícula do cabelo para que os pigmentos possam ser depositados, tá? Então, ela é um agente que a gente fala facilitador, é o carreador para que os pigmentos possam ser depositados. Tá? E aí a gente tem o nosso oxidante, que é a nossa água oxigenada, que ela vai ser responsável por quê? Por clarear o cabelo e também revelar os pigmentos que estão ali na nossa coloração. Tá? Então, a gente, sempre que for trabalhar com coloração, a gente vai ter nosso agente eucalinizante, que no caso da Anabelle é a amônia, e teremos o nosso peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada. Eu acho que é de extrema importância vocês profissionais também saberem fazer a indicação do peróxido de hidrogênio correto para os profissionais cabeleireiros, porque vocês são a ponte, né? Antes de chegar até nós, técnicos, eles tiram a dúvida com vocês. Então, o oxidante de 1,5% de 5 volumes é o nosso oxidante, que vai ser responsável por apenas acrescentar pigmentos àquela cor, ou escurecer. Ele é ideal para a gente fazer um processo de tonalização de mechas, né? Porque ele não vai revelar o fundo, ele não tem poder de oxidação do meu cabelo natural, da minha cor de cabelo natural, tá? Depois nós temos oxidante de 10 volumes, que também ele só vai acrescentar pigmentos, ou seja, escurecer, porém ele já tem poder de revelar o fundo de clareamento desse cabelo. Temos o de 6%, 20 volumes, que é responsável por clarear um tom do cabelo e também escurecer. No caso de cobertura dos brancos, geralmente ele é o mais indicado, mas não sempre. Oxidante de 9%, 30 volumes, clareiam até 2 tons. E, por fim, temos oxidante de 12%, 40 volumes, que clareia 3 tons. Nós temos que levar em consideração que as colorações, elas sempre vão servir para ou escurecer ou clarear, independente da técnica qual o profissional cabeleireiro vai utilizar. Geralmente, em processos de escurecimento, vamos usar oxidantes de 5, 10 ou 20 volumes em caso de cobertura de brancos. E em casos de clareamento, geralmente vamos utilizar 30 e 40 volumes. Isso com coloração, ok? Com pó descolorante, com os descolorantes, a gente vai utilizar outras volumagens. Aqui eu deixei para vocês uma maneira simples de explicar como que funciona o processo de coloração no cabelo.
Os primeiros 10 minutos, ela é responsável por fazer a abertura das cutículas, ou seja, quem vai agir nos primeiros 10 minutos é o meu peróxido de hidrogênio, a minha água oxigenada. Depois dos meus 10 aos meus 30 minutos, a gente vai entrar na fase de descoloração e também revelação dos cristais da cor que é presente no tubo, né? Que é o meu pigmento. Então, a gente entra na fase cosmética, que é nos 30 minutos, que é a fase qual a gente vai ter a oxidação, qual a oxidação ocorre e os pigmentos que são desenvolvidos. Para quem não conhece essa expressão, pigmento desenvolvido é um pigmento que ele foi sintetizado no laboratório, então ele é muito pequenininho. Depois a gente vai chegar mais à frente dentro da tecnologia Angstrom, vou explicar para vocês um pouco mais sobre ela, tá? Mas pigmento desenvolvido é esse pigmento que foi trabalhado no laboratório e ele ficou pequeno, tá? Então, esse pigmento ele vai ser desenvolvido, forma a cor permanente final dentro do córtex. Ou seja, esse pigmento ele entra pequenininho no córtex do cabelo, junto com o oxidante, ele vai se expandir, ele vai se revelar, tá? E aí ele fica lá dentro, ou seja, ele entra de uma maneira pequena primeiro, para ele poder passar todas as camadas de cutícula, que são de 6 a 16 camadas. Até mesmo se a gente tem uma progressiva que é um fio mais alinhado, a nossa coloração não tem esse problema por conta da tecnologia ser um pigmento muito pequeno, tá? E ele lá dentro, ele se revela, ou seja, ele cresce lá dentro, e aí a gente tem um desbotamento muito menor. Depois dos 35 aos 45 minutos é onde a gente tem a cobertura dos brancos. Esse tipo de informação é de extrema importância, porque geralmente o profissional cabeleireiro, às vezes, no uso de um corretor, por exemplo, que é um pigmento já revelado, ele se assusta por conta da cor da massa. E aí ele acaba querendo tirar antes do período, porque vai chumbar o cabelo ou vai ficar avermelhado demais. E o que acontece? Os pigmentos, ele tem um período que ele precisa estar ali no cabelo para que todo esse processo ocorra, tá? Então, é de extrema importância deixar essa pausa de 40 a 45 minutos no caso da cobertura dos brancos. E também até mesmo quando a gente vai fazer uma mudança de cor. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo natural na altura de um 5, um castanho, tá? Um castanho claro, e vou fazer um ruivo. Eu preciso dessa pausa de 45 minutos para que a minha coloração ela haja na sua totalidade. Se eu tiro antes, eu não tenho nem a fixação adequada dessa cor no cabelo, como muito menos a revelação da cor desejada. E aí, então, dos 45 aos 60 minutos, a gente tem a fase de clareamento, que é a fase que a gente usa com as nossas tintas super clareadoras, tá? As colorações... Oi? Uma perguntinha aqui, Pode fazer. que às vezes o pessoal não fica atento, é com relação ao tempo. O pessoal está bem prestando atenção aqui, estou vendo aqui, estou acompanhando aqui certinho, tá? Mas que eu sei que você vai falar disso, mas só para que são gatilhos de vendas, tá? Só para que o pessoal entendam que assim, qual que é o intuito, gente? É que vocês levem conhecimento para o cabeleireiro, e fique um bate-papo aberto, tá? Porque deixa eu abrir aqui para mostrar a tela aqui, calma, pera aí. O que que acontece? A profissão de vendedor de cosméticos, eu falo por experiência própria, eu visitei salão de beleza durante 17 anos, tá? E o Luiz pode me comprovar isso. E tem mais alguém aqui no grupo que é cabeleireiro ou não? É só o Luiz que é cabeleireiro? A Vivi. Oi? A Vivi, claro, né? É que a minha tela sumiu aqui, tô vendo só o seu chat. Tô vendo só o seu PowerPoint. Mas, assim, para o cabeleireiro, uma coisa que é muito desagradável, eu falo porque eu ouvi isso algumas vezes de cabeleireiro, tá? É quando eles vão conversar com um vendedor, com um representante, que ele não conhece do produto. Tá? Então, assim, é muito importante que vocês realmente adquiram
as informações sobre o produto e tenha isso na palma da mão ou na ponta da língua de uma maneira suave e com perguntas abertas, vocês identifiquem, por exemplo, é uma pegadinha que eu gostava de fazer com os cabeleireiros, o tempo de ação da coloração. Eu falo porque eu frequentei escola de cabeleireiro, a gente sabe disso, que nem em algumas escolas, os cabeleireiros eles são treinados de maneira errada, tipo assim, prepara a coloração, deixa lá na cumbuca e vai preparar a cliente para depois aplicar a coloração. Então, como o Luiz está falando de tempo, dentro desse tempo, essa coloração já está agindo, correto, Luiz? Enquanto ela está dentro Exato. da cumbuca ali, está agindo, eu estou preparando, colocando a cumbuca. Então, qual que seria a forma correta? Preparo a cliente primeiro, coloco a capa, divido o cabelo, coloco o presilha, tiro o presilha, seja lá o que for. Depois eu vou preparar a coloração e aplicar no cabelo. Correto, É, Luiz? um profissional devidamente capacitado, o que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai fazer toda a divisão do cabelo, vai preparar aquela cliente para receber a coloração. Então, assim que ela está pronta para receber a coloração, ele vai preparar, né, as colorações. E aí ele também vai trabalhar com colorações diferentes por cada seção da cabeça. Cada seção tem uma necessidade, né? Eu falo assim, algumas clientes têm mechas frontais mais localizadas, é uma necessidade. E aí também tudo vai depender do como aquele profissional trabalha. Aqui nós trabalhamos em dois, então nós fazemos as aplicações em duas pessoas. Então o tempo não é tanto um problema para mim. Mas quando eu trabalhava sozinho, primeiro eu fazia uma mistura para aplicar na parte de trás e depois eu fazia uma nova receita para aplicar na parte da frente. Porque esses primeiros 10 minutos é de extrema importância, principalmente numa cobertura de brancos, onde eu preciso que aquele cabelo ele esteja com as cutículas bem abertas para que haja o depósito da coloração, né? Então, é uma informação extremamente importante e que a maioria dos profissionais realmente não sabe. Se você for perguntar no salão qual é o tempo de pausa da coloração, a maioria vai fazer uma pausa, vai pensar e muitas vezes não vai conseguir responder com certeza qual é o tempo ideal da pausa da coloração. Exatamente. Então, gente, é muito importante que eles fiquem atentos a isso, né? A preparar cliente primeiro para depois preparar a coloração. Eu vou até já adiantar um assunto que o Luiz vai falar lá na frente, mas para não Muitas perder o vezes. gancho do tempo, eu sei que você vai Uhum. falar, que é com relação à tecnologia Angstrom, né? Então, assim, Isso. é de extrema importância que essa coloração seja preparada e aplicada no cabelo, não que ela fique agindo na cumbuca para depois ir para o cabelo. E aí depois o Luiz vai dar continuidade nessa questão da Isso. tecnologia Angstrom. Mais à frente a Desculpa, gente vai. desculpa, estou te atrapalhando, tá, Luiz? Mas é assim, Imagine! dentro do gancho aí do que vai falando, porque assim, são informações que fazem todo sentido para quem está visitando o salão lá na ponta, né? Nesse bate-papo com o Uhum. cabeleireiro. E o cabeleireiro ele tem que sentir confiança no vendedor e saber que você conhece realmente do produto que você está vendendo, mesmo que você não seja cabeleireiro, você nunca aplicou coloração no cabelo, como é o meu caso, tá? Nunca apliquei uma coloração no cabelo, mas eu, o Henrique e tantos outros aí que eu conheço, mas você bate um papo com o cabeleireiro ali, tão ali tranquilo, suave, que daí ele pergunta, já teve situação de perguntar assim, e onde que fica o teu salão? Eu não tenho salão, tá? Eu não tenho salão, mas aí a gente tem que ter a humildade de ter esse conhecimento, passar para ele sem soberba, para que ele fique tranquilo e que gere confiança e credibilidade e, naturalmente, aumente o consumo das colorações, aumente o volume de compras aí e é bom para todo mundo. Uhum. Quanto mais informação vocês tiverem, a venda com certeza será mais fácil, mais simples, porque passa uma credibilidade muito maior e um entendimento, né, sobre aquele produto. Ah, eu falo assim que é a mesma coisa de você ir num restaurante e a pessoa falar assim para você: Ah, você quer arroz? Eu tenho arroz branco. E você ir num restaurante de um chefe, o chefe virar para você assim: você quer arroz? O meu arroz ele tem especiarias, foi feito com azeite trazido sei lá da onde, da Índia. Eu, eu tempero antes a minha água com sais especiais. Não, não. Eu falo assim, aí você entende que você está comprando um outro tipo
de arroz, né? E assim é em todos os processos de venda. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais rico formos de informação e tivermos informação para passar para frente, é um pouco mais simples esse processo de venda. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a esse círculo, de como mais ou menos funciona o processo de coloração? Ô, Luiz, Para mim tá tranquilo. Luiz, Tranquilo. Oi, pode falar. Helenice aqui. Então, quando for usar as super clareadoras, então elas têm que agir 15 minutos a mais que as outras. É isso? Exato. Quando a gente vai trabalhar com uma super clareadora, o profissional cabeleireiro ele tem que ter certeza de onde ele está partindo para onde ele vai chegar, ok? Então, a gente sempre vai usar esse produto na sua máxima eficiência. Então, eu vou sempre utilizar a minha super clareadora com peróxido de hidrogênio de 40 volumes, tá? 12%, e vou deixar ele agir por 60 minutos. Eu vou fazer um ciclo total de 1 hora, que é onde eu vou ter a minha maior eficiência com esse produto, tá? Eu vou ter o meu processo todo de clareamento. Ótimo, obrigada. Nada. Ô, Luiz, Oi, pode falar. Luiz e todo mundo, pessoal, o Henrique falando. Dentro do que você estava explicando e o Fernando deu uma reforçada, quanto Uhum. mais rico de informações o vendedor for, melhor ele vai se sobressair em relação aos concorrentes. E principalmente usar informações técnicas, nomes, igual nós temos a tecnologia Angstrom, explicar um pouco como funciona a tecnologia Angstrom, falar dos diferenciais do produto, porque o mercado ele é muito concorrido, tem muito produto no mercado, né? Exato. E quanto mais a gente enriquecer o nosso vocabulário, usando palavras técnicas, nós vamos nos destacar em relação aos concorrentes, aos outros vendedores. Porque a gente sabe que o mercado é muito concorrido, porém, tem muitas pessoas despreparadas, muitos vendedores que são aventureiros. Eles fazem uma leitura superficial e vão para a rua bater de porta em porta no salão. E os cabeleireiros já estão desculpa a palavra, de saco cheio desses vendedores, que não conhecem nada, que simplesmente fala, meu produto é melhor do que o do concorrente, vai citar o nome das marcas. Então, o que vai fazer vocês se destacarem e conquistarem a confiança desses profissionais qualificados que vocês estão procurando, porque os cabeleireiros estão cada vez mais se qualificando mais, são exatamente essas informações técnicas, um domínio sobre os produtos que vocês vendem, sobre a marca que vocês representam, que é a Anabelle Cosméticos. Então, se ficar também alguma dúvida depois, alguma informação, porque o tempo hoje não é muito longo, vocês, por favor, chamem no particular, chamem no grupo, que a gente vai passando mais detalhes, mais informações, aprofundando, para que vocês possam já, a partir de amanhã, explorar esses termos técnicos e fazer a diferença, na vida deles depois. Uhum. E Exatamente. vai aumentar as vendas, que é o objetivo, né? Então vamos lá, pessoal. Agora Prossiga. a gente vai falar sobre a Titanium Color, tá? Vamos falar sobre algumas características dela para que vocês fiquem mais afiados. Vocês sabem o que é a tecnologia Angstrom, da onde ela surgiu? Quando me falaram da tecnologia Angstrom, eu tomei a liberdade de ir pesquisar um pouquinho para entender, né, o que ela é. A tecnologia Angstrom, ela está presente na Titanium Color. E, no meu ponto de vista, esse é o maior diferencial da linha Titanium, tá? Temos outros diferenciais e eu vou falar para vocês. A tecnologia Angstrom, ela é 10 vezes menor do que a nanotecnologia. Muitas marcas, acredito que a maioria das marcas no mercado, só fala sobre a nanotecnologia. E aí eu vou explicar para vocês por que ela é 10 vezes menor. O angstrom é uma unidade de medida de comprimento equivalente a 10 menos 10 metros. Ou seja, ela tem 100 picômetros ou 0,1 nanômetros. E o que é, para a gente poder fazer esse comparativo?
O que é a nanotecnologia? Nanotecnologia é um termo utilizado para se referir a estudos que compreendem e controlam a matéria em uma escala molecular atômica, trabalhando com objetos entre 1 e 100 nanômetros. Ou seja, nas nossas colorações, elas podem ser até, na verdade, até mais do que 10 vezes menor esse pigmento, porque a gente tem aí essa variação de 1 a 100 nanômetros, né? Então, é muito vasto, tá? Vamos prosseguir. Deixei aqui para vocês um exemplo para vocês entenderem um pouquinho sobre essa escala, que eu acho que é um pouco difícil a gente só falar e não demonstrar. Então, se a gente for observar lá do nosso lado direito, nós temos então a altura do ser humano, que ela é medida em metros. E aí a gente vem diminuindo essa régua até 1 picômetro, tá? Os nanômetros, né, os angstroms, eles ficam em 10 menos 10, ou seja, é uma molécula tão sintetizada, tão pequena, que ela chega a ser menor do que o DNA humano, tá? Como que isso é feito? Que vocês vão falar assim, nossa, você está falando grego, não estou entendendo nada. Vou voltar a um slide anterior, os slides. Aqui, quando a gente fala que as tintas, aqui na fase de descoloração, a gente tem uma setinha e um escritinho aqui do lado. As tintas são oxidadas ocorrendo a polimerização, ou seja, o que é essa polimerização? Polimerização é exatamente a tecnologia, nesse caso, a tecnologia Angstrom. É a junção de todas as nossas matérias-primas que vão criar essa possibilidade de cobertura de branco com a tecnologia. São várias coisas que vão nos ajudar. Nós temos o blend de 11 óleos, que vai nos auxiliar nessa coloração também para essa tecnologia. E também temos os pigmentos que são não desenvolvidos. Tudo trabalhando em conjunto promove essa polimerização, que é onde a tinta vai ser de maneira mais fácil penetrada nos fios, tá? Vale a pena, depois eu vou mandar para vocês essa tabelinha, vale a pena vocês mostrarem também para os clientes, porque nós, cabeleireiros, não sabemos o que é tecnologia Angstrom. Quando chegou para mim e me contaram, eu não entendi logo de cara, né? Então, acho de extrema importância vocês mostrarem e demonstrarem para eles o que é essa tecnologia, para que eles entendam o quanto sintetizado é esse pigmento, o quanto pequeno ele é e por que ele tem essa facilidade, tanto na hora de cobrir os brancos, como também de fazer as mudanças de cor. Então, vamos lá. Quando a gente faz um comparativo, nós temos, então, as nossas colorações de farmácia, onde elas têm de 100 a 50 nanômetros, é um pigmento extremamente grande, robusto, geralmente ela atua nas partes mais superficiais do cabelo, ela até chega a entrar por debaixo do córtex do cabelo, tá? Por conta do processo de oxidação, mas ela não consegue penetrar realmente até as partes mais profundas, ela fica mais na superfície da massa cuticular do cabelo. Já as de tecnologia nano, elas têm pigmentos entre 49 e 1 nanômetro, ou seja, elas são menores do que a coloração de farmácia, mas ainda elas são grandes demais para que a gente tenha uma excelência. Já as colorações Titanium Colors, que trabalham com a tecnologia Angstrom, tem um tamanho de pigmento de 0,1 nanômetro. Ou seja, essas colorações elas conseguem trabalhar com um número maior de pigmentos, então ela tem uma durabilidade muito maior da cor, como também tem uma facilidade na hora de penetrar a haste do fio. Temos que levar em consideração, quando a gente vai falar de coloração, que temos alguns cabelos que temos dificuldade para trabalhar. Brancos resistentes, a gente tem uma certa dificuldade, o que não ocorre com a Titanium Color. Nunca precisei pré-pigmentar antes, por quê? Como esses pigmentos são menores, eu tenho uma facilidade na minha cobertura dos brancos. Não tenho desbote em cabelos loiros, o que também é muito frequente com outras colorações.
Inclusive, é um feedback que recebemos constantemente aqui no salão, que os nossos loiros não desbotam. A maioria dos outros salões, a cliente precisa estar voltando para o salão a cada 30, 60 dias para fazer uma nova tonalização no loiro, tá? Com a Titanium Color, usando ela para fazer a tonalização, isso não ocorre. E nós também não temos, o que eu acho que é o de maior diferencial, nós não temos a revelação do fundo de clareamento se utilizarmos ela com o peróxido de hidrogênio correto. Então, vamos lá. Os principais diferenciais da Titanium Colors. Nós temos, aqui está faltando, tá? Mas nós temos pigmentos revelados, não revelados. O que é pigmentos revelados? Pigmentos revelados são aquelas colorações que quando a gente tira do tubo, você já vê a cor presente nela. Exemplo, a hora que a gente está utilizando a tinta 7.44 da Titanium Colors, que é o nosso cobre, quando você já tira ela do tubo, você já vê aquela coloração acobreada nela. Isso significa que ela tem um pigmento revelado, tá? E temos outras colorações, como, por exemplo, a série Titanium, a 6.1, por exemplo, que quando você tira ela do tubo, você não vê aquela cor já presente, aquela nuance. Isso é pigmento não revelado, tá? Então, a Titanium Colors, ela trabalha com pigmento revelado e não revelado. E também trabalha com pigmentos... Oi? Fabi, alguma dúvida? Não, nenhuma. E também trabalhamos com pigmentos desenvolvidos e não desenvolvidos. Como eu falei anteriormente, desenvolvido é aquele pigmento que é pequeno e vai se desenvolver lá dentro do cabelo, e não desenvolvido já é o pigmento que é grande e ele não muda dentro do fio, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma cobertura melhor e também uma reflexão muito maior da cor, porque a gente está trabalhando no fio na sua totalidade, tanto na parte interna quanto na parte externa. Ficou claro, pessoal? Bom, temos também o blend de 11 óleos. Esse blend é o que eu acredito que seja o maior elemento da nossa coloração, tá, pessoal? Ele é o que vai dar mais brilho no cabelo, porque ele vai fazer todo o processo de umectação, hidratação, nutrição no cabelo. Ele tem, dentro do blend de 11 óleos, nós temos agentes oxidativos, nós temos também agentes que vão causar rejuvenescimento no fio, né, que a gente fala que é o anti-age. Temos agentes também que vão atuar na questão da proteção solar. Vou falar para vocês no último slide aqui da apresentação, depois do nosso descolorante, um pouco mais sobre esse blend de 11 óleos que é presente tanto na coloração quanto no descolorante, tá? Temos a tecnologia amodimeticone. Amodimeticone, para quem não conhece, é um silicone, tá? Ele vai envolver o fio de cabelo em uma película de proteção. Ou seja, ele vai facilitar a gente em algumas questões. Ele vai melhorar para a gente a questão do desbotamento, então ele suaviza o desbotamento. Inclusive, a amodimeticone também está presente no nosso shampoo Protect Color, não, meu Deus, fugiu o nome. Color Protector. Se você faz a junção da Titanium Color com o Color Protector, você tem uma durabilidade da cor muito maior, porque você consegue atuar com essa película de proteção do cabelo, tá? Você consegue intensificar a atuação dela. Ela vai também nos ajudar na questão de proteger contra o desbotamento, como eu falei, né? Mas também contra os danos solares. E por ele ser um silicone, então também nos ajuda na questão da penteabilidade. Nós não temos dificuldade na hora de desembaraçar o cabelo, ou, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma coloração global, onde a gente precisa alinhar aquele cabelo, eu não tenho dificuldade,
Por quê? O amodimeticone, ele vai atuar como ele não vai deixar com que o cabelo tenha tanto atrito entre um fio e o outro, sabe? Então fica mais fácil essa questão da penteabilidade. E também vai diminuir no frizz, que eu acredito que todos os profissionais cabeleireiros venham buscando essa solução para suas clientes. Tem a carga de carbono 21. A carga de carbono 21, ela é responsável por ser um agente facilitador na hora que nós vamos fazer a lavagem. Então, essa carga de carbono, ela vai fazer com que a hora que a gente vai fazer o processo de higienização da coloração lá no lavatório, a coloração ela se desprenda com mais facilidade, tanto do couro cabeludo quanto dos fios. Uma característica que eu acredito que seja muito marcante, principalmente para mim, que já trabalhei com diversas marcas, é a facilidade de misturar e aplicar a coloração. Eu já trabalhei com colorações onde a aplicação era muito dificultosa e por conta do processo oxidativo, ela gerava bolhas na coloração. E aonde faziam essas bolhas, não cobria os cabelos brancos ou não fazia a mudança de cor. Com a Titanium Color, nós não temos esse problema, tá? Ela é tão fácil de misturar que ela fica com uma textura que parece um creme para você passar no corpo, sabe? Um creme corporal. Então, ela tem um processo de oxidação um pouco diferente, até porque ela tem uma carga de amônia menor do que as outras colorações do mercado, por conta dessa tecnologia Angstrom. Então, a mistura e a aplicação dela é muito fácil e é extremamente rentável, tá? Um cabelo, claro que vai variar muito da densidade de fios que a cliente tem, mas geralmente 30 gramas é o suficiente para fazer uma raiz, tá? Daquela cliente que está sempre no salão, que vem a cada 30, 40 dias para fazer a cobertura dos brancos. Dificilmente a gente utiliza mais do que 30 gramas. Esse é um ponto de extrema importância para vocês, porque a concorrência sempre fala da questão da rentabilidade do produto, tá? Inclusive, tem uma marca muito conhecida que quando o representante comercial visita o salão, ela fala que consegue fazer com 30 gramas. Então, vocês podem falar da questão da rentabilidade e que o produto faz a cobertura com 30 gramas porque ele faz, tá? Menor percentual de amônia, já falei. Não mancha o couro cabeludo. Isso também é muito bacana a gente falar e vocês ressaltarem para os profissionais cabeleireiros, porque esse é um diferencial. E o que não causa a mancha no couro cabeludo é a cocamida meia, que é presente no blend dos nossos 11 óleos, tá? Então, ela não deixa com que o couro cabeludo fique manchado. E 100% de cobertura dos brancos, sem dificuldade alguma. Luiz, A nossa cartela de cores, oi? posso dar um pitaco de vendedor aí? Que assim, todo mundo que está aqui está querendo aumentar as vendas, né? Ou tem alguém aí no grupo que está querendo diminuir as vendas, que já está vendendo muito? Não, né? Todo mundo quer aumentar as vendas. Eu vou pedir uma gentileza, Luiz. Volta um pouquinho o teu PowerPoint, onde tem aquela exemplificação lá das colorações tradicionais. Essa daí. É assim, ó, pessoal, a importância de vocês terem um material desse, isso aí é que a gente vai compartilhar. Vai estar compartilhando, né, Luiz, com o pessoal isso aí? Ou é Claro, com certeza. de uso interno? Beleza, então assim, a nossa capacidade cognitiva, ela é variável, ela não é fixa, tá? Então, tipo assim, tem pessoas que memoriza, que capta a informação e retém muito fácil só ouvindo, tá? Aí, se você tem pessoas que têm lá um certo grau de autismo, que às vezes não foi identificado, e ele tem pavor a falas, e aí ele vai ter uma facilidade cognitiva mais pelo visual, tá? Então, assim, levem isso com vocês. Então, de repente, está conversando com a cliente, moderem o tom de voz. Nem sempre, isso é muito bom a gente estar falando e nos ouvindo. Tem cliente que você tem que falar mais alto, tem cliente que você tem que falar mais baixo, tem cliente que você tem que só mostrar o material para ela. E você, com esse material rico de informação, quando você compara, o que eu faço com um material desse? Eu coloco a maioria do que tem no mercado dentro do mesmo cesto, dentro do mesmo balaio, e eu diferencio
a Titanium Colors com a tecnologia Angstrom. Então, quando você fala para ela, eu não preciso dar nomes aos bois, a maioria das colorações boas que tem no mercado, elas usam a nanotecnologia. Ok, ela já usa uma coloração boa, mas quem que não quer subir o patamar de um bom para excelente? Exatamente. Você tem uma coloração boa, agora eu estou te apresentando algo excelente, que é muito superior, que é a Titanium Colors. Então, é mais ou menos isso, estou aqui simplificando para você, onde eu tenho a maioria das colorações usam a nanotecnologia, que é algo bom, e a gente vem com algo superior, que é a tecnologia Angstrom. Então, você fala para cliente, mostra uma cartela de cores bonita e mostra um desenho desse. Então, de repente, essa cliente que tem essa dificuldade de memorizar só pelo som, de repente o visual para ela é mais forte. Caramba, isso aqui faz sentido. Isso aqui traduziu o que ela ou ele estava falando para mim. Então, são informações que é bom vocês terem. Hoje, todo mundo, não tem como a gente trabalhar sem um celular, ou até mesmo no próprio catálogo. Eu passei essa informação de uma maneira verbal, agora eu passo ela também de uma maneira visual, para que a cliente vai ter esse poder de memorização mais intenso e provavelmente ela não vai esquecer de você, seguindo algumas dessas dicas aí. Era só isso aí para complementar. Perfeito. Fernando, Oi? confirmando o que você acabou de falar, esse desenho ele é exemplificado no nosso catálogo. Então, durante quando vocês estiverem abordando um cliente, aquele tempinho que ele dedicou para vocês, você pode bater um papo com ele, abrir o catálogo na parte da coloração e falando e mostrando esse desenho. Porque isso que você falou realmente é verdade. Tem pessoas que têm uma facilidade maior com o visual, com a imagem. Então, não é exatamente desse jeitinho, né, que o Luiz está abordando aqui, o nanômetros, mas a nossa cartela tem esses 3 desenhos, onde exemplifica a diferença e compara a tecnologia Angstrom com a nanotecnologia e a tecnologia de farmácia. Então, fica mais fácil, o cliente na hora já impressiona. Já aconteceu comigo várias vezes, de estar conversando com o pessoal e mostrando, passando o dedo ali em cima da cartela, do catálogo, e mostrando esse desenho, eles conseguirem perceber rapidamente. Aí é onde entram as informações técnicas, vai prendendo a atenção do cliente, porque todo mundo gosta de novidade e novidade de qualidade. Uhum. Né, Luiz? Com certeza. Prossiga, por favor. Bom, nós Se temos alguém uma tiver carta. alguma dúvida, né, também pode ficar à vontade. Sim. Nós temos uma cartela de cores com 34 cores e 5 corretores. E em breve teremos mais lançamentos. Ô, Luiz, só corrigindo, né? São 55 cores, não É, 34. anotei, escrevi errado, desculpa. Então, são 55 cores e Com 9 5. corretores, dá 59. Ah, tá, entendi. E 5 corretores. Isso. As colorações, tá, foram todas pensadas e desenvolvidas nas colorações que mais tem procura no mercado. Então, é uma tabela de cores muito fácil para ser trabalhada. E o profissional cabeleireiro, ele tem todo o poder de criação e de personalização. É uma tabela bem completa e com o entendimento mais profundo da colorimetria, a gente pode criar novas cores e novas nuances voltadas para o lado artístico. Isso é uma informação de extrema importância para vocês. Poucos representantes comerciais sabem e passam essa informação para nós profissionais, que é a tabela de uso dos corretores. Toda vez que a gente for fazer cobertura de brancos ou quiser dar uma personalizada na cor, nós profissionais utilizamos os nossos corretores ou intensificadores para fazer essa personalização. Então, aqui à direita, temos essa tabela e a cada altura de tom, a quantidade de corretor que deve ser utilizada para uma massa de 60 gramas de coloração, tá? E aí o profissional ele pode personalizar. Temos tanto em centímetros quanto em gramas. As gramas são sempre a metade dos centímetros. Eu indico que os profissionais cabeleireiros trabalhem sempre com as gramas, porque colorimetria é uma matemática exata
e com as gramas a gente tem uma exatidão muito maior. Nos centímetros, pode ser que às vezes fique um pouco mais grosso, às vezes um pouco mais fino, então a gente não tem essa exatidão matemática, tá? Temos também uma estrela, temos a estrela também na cartela, sempre presente, tá? Então é bem fácil a visualização dela e o entendimento. Não vou explanar sobre a estrela, porque não é um curso para profissionais de cabeleireiro. Temos as nossas emulsões, as emulsões da Titanium Color. Elas são... Eu falo que elas são de extrema importância para que a gente tenha excelência no processo, tanto de cobertura dos brancos quanto de abertura na hora de uma descoloração. E os grandes diferenciais dela é que ela não é apenas o peróxido de hidrogênio, né? Ela também tem alguns outros ativos que vão melhorar a questão da saúde do fio. Então, a gente tem uma fórmula de peróxido de hidrogênio com lanolina e macadâmia, ou seja, são agentes nutritivos que vão ser também adicionados junto ao blend de 11 óleos. Então, a coloração titânio, se ela for utilizada com a titânio, com a emulsão da titânio, colors, você vai ter um cabelo de uma reflexão sem igual. É um grande diferencial esse cabelo com brilho. A maior parte das colorações do mercado, quando a gente termina o processo de cor, a gente tem um cabelo opaco e se faz necessário a gente fazer o uso de um spray de brilho no final. Isso não ocorre com Titanium Colors. Por quê? Por conta desse blend de óleos que a gente tem, mais a lanolina e a macadâmia, a gente tem uma reflexão muito maior na haste do fio. Continuando, podendo ser utilizado com as colorações Titanium Color e também descolorantes, contém um perfume e cremosidade muito agradável. Luiz, Oi. deu um insight aqui agora, embora a gente... Isso que é bom de treinar, conversar, bater papo. Sim. E vai tendo ideias. Você falou, reforçou a importância do blend de 11 óleos, né? Uhum. Nós temos, já tem na composição da Titanium Colors. E levar em consideração que o macadâmia também é extraído, tem óleo de macadâmia e lanolina também. Então, usando a Titanium Colors com o nosso OX, que é o correto, recomendado, mas é Sim. um reforço para falar com o cliente, nós teremos uma coloração com um blend de 13 óleos. É um insight que dá até para falar quando estiver oferecendo para o cliente. Né? Que se ele usar uma outra oxidante, às vezes ele fala assim, pode usar qualquer um. É normal o cabeleireiro perguntar. Lógico que nós vendedores não vamos falar isso, que pode ser usado, faz sempre puxar para o nosso lado, e é correto, porque ele foi desenvolvido para ser usado junto. Mas tem cabeleireiros que às vezes está abastecido com estoque, ele não quer, então a gente tem que ter esse insight. Então a gente está, na verdade, potencializando, está tendo uma coloração com blend de 11 óleos, mais 2 óleos que tem dentro do OX. Sim. A É um gente tem que insight levar... aqui, né? Alô? Oi? Não, pode continuar. Nós temos que levar em consideração que produzir uma coloração é um processo químico extremamente complexo, né? Não é algo simples. Então, sempre tem que se usar a coloração com a OX da mesma linha. Nunca se usa de linhas separadas. Porque, por exemplo, a nossa coloração, ela trabalha com a tecnologia Angstrom. Outras colorações trabalham com outras tecnologias. Então, para que você tenha uma eficiência realmente do produto, você precisa usar as duas coisas juntas, né? O químico trabalhou e desenvolveu as duas ferramentas para elas serem trabalhadas juntas, para que a gente tenha uma excelência, né? Eu falo assim que a indústria química, ela nos dá todas as ferramentas para que nós possamos trabalhar. Mas nós, profissionais cabeleireiros, muitas vezes somos tão artistas e também queremos ser químicos, que a gente acaba usando coisas que não se é o correto, né? Por exemplo, sei lá, pega uma água oxigenada da farmácia na hora do desespero, porque eu não tenho, não me organizei com o meu estoque, né? Não tenho ela aqui. Daí eu corro na farmácia e compro uma água oxigenada qualquer. Ela não vai ter a mesma ação junto com esses pigmentos, ela não vai revelar esses cristais da cor, ela não
não vai fazer esse processo de oxidação da mesma forma. A gente precisa trabalhar sempre com os dois produtos, tá? Tanto a coloração quanto o meu peróxido de hidrogênio, a minha água oxigenada. Dificilmente a gente vai ter uma excelência usando materiais diferentes, tá? Então, agora a gente vai falar sobre os nossos descolorantes. Nós temos dois descolorantes, tá? O que vai mudar entre um deles? O white é um descolorante branco e o blonde, que é um pó descolorante com tom levemente azulado. Temos as duas versões, porque cada profissional tende a gostar mais de um tipo de um pó descolorante, tá? Mas a composição química, de modo geral, e o uso e aplicação é igual para os dois. O pó descolorante de Annabelle Cosméticos ele foi desenvolvido para uso exclusivo profissional. Ele oferece clareamento com baixa volumagem de oxidante, né? Ou seja, o ideal para nós trabalharmos com o pó descolorante é com volumagens de 20 e 30 volumes de peróxido de hidrogênio. O pó descolorante de Annabelle Cosméticos, ele não tem uma dificuldade no clareamento. E também, ele não é aquele pó super rápido, que o profissional cabeleireiro não consegue nem terminar de montar a mecha, ele já tem que sair arrancando tudo. Tá? Ele trabalha de uma maneira extremamente segura, porque ele foi pensado para os profissionais. Então, quando a gente começa a fazer esse processo de clareamento, a gente faz a utilização do pó descolorante com um AX de 20 volumes. E aí, conforme a gente vai montando essa mecha, né, vai construindo o cabelo, nós vamos aumentando devagarzinho a volumagem desse pó descolorante. Então, a minha primeira combuca, eu vou fazer ela com pó descolorante e peróxido de hidrogênio de 20 volumes. A minha segunda combuca, eu vou utilizar 20 volumes e 30 volumes, eu vou misturar as duas e vou fazer um peróxido de hidrogênio de 25 volumes. E a minha terceira, e geralmente é a última combuca, vou fazer essa mistura com peróxido de hidrogênio de 30 volumes, tá? Dessa maneira, a gente consegue uma descoloração uniforme, sem ter a necessidade de ficar reaplicando o produto, e também nós garantimos a saúde da haste capilar. Ele, já por si só, mesmo que nós trabalhamos com volumagens maiores, como, por exemplo, 30 e 40 volumes, nós não vemos um ressecamento excessivo por conta do blend de 11 óleos que tem na sua composição, que eu já vou falar para vocês, tá? É um pó de, assim, extrema excelência, extrema qualidade. O profissional cabeleireiro, ele não tem dificuldade nenhuma para trabalhar com ele. Até mesmo cabelos com colorações, a gente consegue colorir, claro, descolorir. Claro que a gente tem algumas limitações, né? Cabelos que estão extremamente com carga de tinta preta, a gente não consegue fazer uma descoloração. Mas cabelos, na altura que estão sendo coloridos na altura de 5, de 6, a gente consegue um clareamento bem estável e bem controlado. O que eu mais gosto do pó descolorante é esse blend de 11 óleos, e que após o processo desses 60 minutos, é bem visível para nós profissionais esses óleos trabalhando no cabelo, tá? A gente consegue ver que ele fica uma textura um pouquinho diferente na hora que a gente aplicou. E a hora que você tira ele do cabelo, o cabelo fica com uma emoliência extrema, e também a gente consegue pentear. A maioria dos pós descolorantes, quando você faz a remoção dele, o cabelo ele fica com uma porosidade tão excessiva que a gente não consegue fazer a penteabilidade do fio. Já com o pó descolorante, o white e o blonde, eu não tenho esse tipo de problema. Mesmo depois que eu termino esse processo de descoloração, só de tirar o excesso com o dedo do pó descolorante, eu já consigo fazer a penteabilidade do fio, tá? Ambos os pós, eles são dust free. Para quem não sabe o que é dust free, é aquele pó descolorante que quando você tira ele e vai colocar na combuca, ele não faz uma névoa, né? Uma fumaça, tá? Ele é um pó que ele cai concentrado no fundo e não suja toda a bancada, e a gente não acaba, não inala ele, né? Que eu acredito que seja a
pior parte é inalá-lo. Ele não é ultra rápido, ele é rápido, tá? Mas não é ultra rápido. Porque o que acontece? A gente tem no mercado algumas variações de pó descolorante. Nós temos os pós descolorantes que são ultra rápido e nós temos também os pós descolorantes que são fast. Eu falo que são super velozes e furiosos. O pó ultra rápido, ele consegue fazer a sua ação de revelar os 9 tons dentro desses 60 minutos. Os pós que são fast, super rápidos, eles fazem essa revelação em 20, 30 minutos. Porém, qual é a grande diferença? Primeiro, o princípio ativo, né? Os nossos pós descolorantes, eles contêm hipersulfato de amônia. Os pós descolorantes que são extremamente rápidos, eles contêm hipersulfato de amônia, potássio e sódio. Só que por eles serem extremamente rápidos e conterem os 3 hipersulfatos, eles ressecam e agridem a fibra capilar de uma maneira que depois nós não conseguimos recuperar. Então, aqui nós estamos falando de uma descoloração profissional e segura, tá? Descoloração de qualidade, aonde a gente vai conseguir partir e chegar no resultado final com excelência de haste de fio, né? E também de hidratação nesse fio. Ele foi desenvolvido para ser utilizado em todas as técnicas de descoloração. Ou seja, ele vai servir para a gente fazer freehands, trabalhar livre, vai servir para a gente fazer técnicas de contour a mão livre também, como também trabalhar com touca e papel laminado. Não vou falar agora do blend de 11 horas, vou falar no próximo no próximo slide. O blend de 11 óleos, tá? Ele é presente tanto no pó descolorante quanto nas nossas Ô, colorações. Luiz, desculpa te interromper aqui. Eu estou acompanhando o chat aqui. Alguém, cadê? A Candy se perguntou aqui. Poderia repetir os 3 agentes, persulfato de amônia, sódio e... Falhou para mim, está saindo picado. Você consegue repetir, por gentileza? Esse não é o hipersulfato presente no nosso pó descolorante, tá? O nosso pó descolorante, ele tem hipersulfato de amônio. Os pós descolorantes que são extremamente rápidos, que promovem uma agressão no fio, contém hipersulfato de amônia, potássio e sódio. E é por isso que eles são extremamente agressivos para o fio, por conter os 3 hipersulfatos. Eles não promovem uma descoloração segura. Esclarecido, né? O nosso tem um persulfato de amônia, Exato. certo? E aí os que, inclusive a gente ouve aí alguns, tipo, o meu clareia 12 tons, tal. Até ouvi algumas barbáries dessa aí no mercado. A gente foi até pesquisar um pouquinho, e geralmente é complementando o que o Luiz está falando. Então, ele vai arrancar tudo que tem de pigmento nesse cabelo, só que o descolorante ele não tem inteligência, tá, gente? Para tirar só o pigmento. Ele vai tirar o Não, arranca pigmento tudo. e toda a saúde do fio. E aí a gente vem com esse blend de óleos para estar dando esse equilíbrio, mesmo ele já não sendo tão agressivo como os demais pelo fato de ter só o persulfato de amônia. E aí você tem um resultado. Até o Luiz andou compartilhando esses dias os stories aí, né, fazendo uns Sim, cabelos sensacionais, está lá no Instagram da Anabelle, obrigado. que realmente vê a integridade do fio, que é de extrema importância. Eu gosto de falar, eu gostava muito de falar isso para os cabeleireiros. Qual que é a matéria-prima de execução da obra de arte do cabeleireiro? É o cabelo. Se ele Exato. detonar aquele cabelo, arrancar o cabelo, quebrar o cabelo, ele não vai ter onde trabalhar. Então, assim, ali é para ele executar uma obra de arte, mudar de cor, alterar a cor, escurecer, clarear, cortar, mas sem degradar a integridade do fio, da fibra. E aí, quando eu encontro um pó descolorante com essa capacidade de descoloração e tratamento, sabendo trabalhar da maneira correta, o vendedor passando essa informação com clareza para os seus clientes, para os cabeleireiros, aí é show de bola. Aí vocês vão... Eu estou preparando material para falar assim, né? Sabia que você está perdendo um carro por ano? Talvez vocês vão comprar um carro por ano só vendendo pó descolorante. Siga, Luiz. Ô, Luiz, Oi. eu vou fazer um complemento, tá? E uma correção também. Tá. Reafirmando o que você falou, que esses pós agressivos do mercado
Eles são compostos por 3 persulfatos, que é o de sódio, o de amônia e o de Fácil. potássio. Isso. São os 3. Por isso que a composição fica tão agressiva e descolore muito rápido, porém derruba cabelo. Igual eu costumo falar assim, é melhor ter um cabelo loiro na cabeça do que um loiro na sacola. Sim, Mesmo que seja, né? Mesmo que seja um loiro na altura de um 8, de um 9, mas que seja saudável e que você possa trabalhar nele depois. O nosso descolorante, o white e o blonde, ele é composto por 2 persulfatos, tá? Ele tem uhum. amônia e tem o potássio também. Só que na potássio ele é bem É bem pouquinho, o pequeno, percentual maior, isso. a concentração é como se fosse 70-30, mais preciso assim, tá? Mas tem um pouco de persulfato também de potássio, não é É que só assim, ó, amônia. esse hipersulfato, nessa redução menor, ele vai trabalhar mais na questão da dilatação da cutícula, para alguns cabelos que são. Isso. Mas ele acaba tendo, mas ele tem sim na composição, exatamente. Ele trabalha mais Sim, dilatação, é mas na mais na própria dilatação. composição do pó tem lá, bem no finalzinho, tem lá o fosfato de potássio. Então, se a Sim, gente for até explorar e se pegar um cabeleireiro mais inteligente, assim, igual você, muito bem informado, ele pode até pegar em contradição. Ah, mas eu só tenho o meu persulfato 1. entendi. Aí, como a gente Uhum. está reafirmado no treinamento que só tem um de amônia, aí o vendedor ele pode ficar, o pessoal que, nossa, mas só tem um, então falou que tem um e tem 2. Então tem Então, sim, mas aí você pode reafirmar por que que tem essa quantidade menor, por favor. então, assim, Segue? ele trabalha com os dois hipersulfatos, só que a amônia Isso, é todo o processo de descoloração. E o hipersulfato isso, de isso. potássio, que é em menor quantidade, ele vai, na verdade, mais trabalhar na questão da dilatação da cutícula do fio, tá? Porque a gente tem, nós temos fios tanto de 6 camadas de cutícula até 16 camadas. Por isso que a gente precisa da ação desse segundo hipersulfato, para que esses cabelos que eu tenho uma quantidade um pouco maior de cutícula, fique mais fácil do meu pó descolorante trabalhar e fazer essa limpeza, tá? Mas o processo de descoloração vai ser mais ocasionado pelo hipersulfato de amônia. Sim, a amônia que é o responsável pelo descolorir, com certeza. Isso. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, já que rolou um pouco esse debate, aí, por Pode, por favor, até favor. para esclarecer aqui, tá? Uhum. Abrindo os microfones, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu vi o chat tem mais. Ah, não, só. Deixa eu ver aqui o que que tem. Tá claro aí, pessoal, para vocês? Pra mim tá tranquilo. Sim, sim. Para mim também. Então, beleza. Ficou bem Estamos chegando na explicadinho, viu? Ficou bem Para mim explicado? também. Então, estamos chegando à nossa reta final. Então, vamos falar sobre o blend de 11 óleos. Como eu estava falando anteriormente, ele é composto, faz parte tanto das minhas colorações, quanto no pó descolorante, né? Então, ele é composto pelos principais óleos atualmente do mundo dos cosméticos, né? Ele tem óleo de argan, como todo mundo já sabe, o óleo de argan ele tem diversas funções, mas eu acredito que a principal função dele é promover o rejuvenescimento, como o óleo de ojon. Temos também monói, macadâmia, coco, né, que como eu falei, a cocamidameia que é presente aqui nesse blend de 11 óleos, ela é responsável por não manchar a pele no nosso processo de coloração, amêndoas, flor de lótus, camomila, matricária, rosa e linho. Trazem como benefício a ação anti-envelhecimento dos fios, né? Então, ela faz com que o cabelo não fique. Quando a gente fala de ação anti-envelhecimento dos fios, geralmente ela está ligado principalmente à questão da elasticidade do fio, né? E também na questão da reflexão do fio. Então, ou seja, nas cutículas alinhadas e reflexivas. Então, é exatamente aí que eles vão trabalhar. E também ele vai fazer, como eu falei, a reestruturação, né? Ele é rico em ácidos graxos, com essências de ômega 3 e 9. O blend de 11 óleos é o maior diferencial do nosso pó descolorante, tá? A maioria dos pós descolorantes não carrega nenhum tipo de benefício para o fio, né? Já
dentro dos nossos pós-descolorantes, nós temos todos esses benefícios, né? E esse blend de 11 óleos na nossa coloração, ele está, como eu falei, ligado a diversos fatores, né, que vão nos diferenciar, como não manchar a pele, fazer um cabelo com maior penteabilidade, uma cor mais duradoura, mais prolongada. Bom, quero agradecer vocês, pessoal, por terem me escutado aí. Acho que passou um pouquinho de 1 hora e 15 mais ou menos. E quero deixar aberto agora no final para dúvidas, tá? Podem ligar os microfones, tirar dúvidas, ou caso queiram compartilhar alguma coisa conosco, pode compartilhar também. Ô, Luiz, Oi? é Rosana, aqui da Soma Cosméticos de BH. Uma coisa bem interessante que aconteceu comigo, que eu tenho uma cliente de muitos anos, e ela usava um outro pó que nós vendemos, que a Soma vende. E coincidiu de não ter no estoque, eu falei, não, pode usar o da Annabelle, mas fiquei assim meio insegura, porque ela já estava muito acostumada e ela faz muitas mechas. Mas ela gostou demais e falou comigo, eu só estou meio em dúvida com a consistência. Eu falei, olha, a consistência, lembrei do vídeo que o David postou, porque alguns cabeleireiros estavam falando que estava ficando meio aguadinho, mas não é, é por causa dos olhos. Aí ela falou, eu percebi mesmo. Eu falei, pois é. Então, a consistência está tranquilo, você viu que a abertura foi tranquila. Essa consistência fica meio aquosa, não é aquosa, são os olhos que fica mais amolecida, né? Tanto é que você falou que dá para pentear. Eu nunca vi ninguém conseguir pentear. Eu até quero ver. Tá, ele Pentear o provou. cabelo depois que você enxaga. Veja essa Rosana, semana. essa semana o Rosana, Luiz fez tem um, vídeo tá do lá no Instagram Luiz, tem dele. vídeo do Instagram, ele tá tirando a mecha ali, Vou lá, vou lá, vou lá. abrindo o papel alumínio e já passando pente fino em seguida. Então, Eu assim, compartilhei Nossa, no mas chat aí o fantástico. Isso Instagram aí do vai ser Luiz. uma cobra no seu ferramenta. pau. Ferramenta joia, porque não tem jeito. Tirou o papel laminado, o cabelo tá creque, entendeu? Isso não Nos acontece. postos colorantes. Rosana, desculpa interromper. É assim, ó. O que acontece? Hoje, a maioria de nós, profissionais cabeleireiros, nós não temos a informação assertiva para nós, tá? Então, é de extrema importância esse tipo de treinamento para que vocês levem a informação para eles, tá? O que vai acontecer? Quando a gente está fazendo esse processo de descoloração no cabelo, o pó descolorante ele vai agir por 60 minutos no fio, que ele vai fazer o ciclo todo de remoção de pigmento e, claro, ele vai remover alguns outros agentes ali junto com ele. Sim. Depois desses 60 minutos, o blend de 11 óleos entra em ação. É onde você vê que ele muda um pouco a textura. Tá? E alguns Sim. profissionais falam que ele fica aguado, mas ele não fica aguado, ele fica só mais amolecido, sabe? Que é por conta da regulação desse blend de 11 óleos. Mas foi interessante, Luiz, porque ela fez pedido semana passada do óleo, aí do pó, e ela já não quis o outro. Ela quis o da Annabelle, Um entendeu? a Já zero tinha para a chegado no Annabelle? nosso estoque. Já tinha chegado. Não, já tem uns 3 anos que ela trabalha com esse outro. Super adaptada. E ela faz muito. O forte dela é fazer mechas, entendeu? Então, Uhum. assim, para mim foi uma coisa muito bacana, assim, me deu muita segurança, porque ela tem uma clientela bem exigente, e ela é uma cabeleireira exigente, e ficava só no outro, só no outro, só no outro. Aí, quando não tinha no outro, foi o da Anabelle, e fechou. Teve essa dúvidazinha, eu sanei, né, sobre a textura, que fica meio amolecida mais no final mesmo. Ela falou, só tem que acertar a textura. Eu falei, não, se você... Perguntei o que ela percebeu e foi exatamente isso. Falei, não, você pode olhar que são os olhos que tratam o fio no final, que dá essa leve amolecida, vamos dizer assim, né? Uhum. No preparo. Mas tá tranquilo, show de bola o treinamento aí. No preparo, quando você vai Ah, no início, ele não fica mais mole. Pode ser que ela esteja colocando não, muito peróxido de hidrogênio. Ele vai acontecer esse amolecimento depois de 60 minutos pronto. Pode ser que ela esteja sim, também fazendo uma massa,
ser que tenha feito uma quantidade de massa grande, e aí por isso que amoleceu na cumbuca, né? Eu, Pode ter geralmente, acontecido isso mesmo, que ela só faz cabelão. pode falar para ela trabalhar de uma forma mais segura e esse amolecimento não acontecer na cumbuca, ela pode preparar receitas de 20 em 20 ou de 30 em 30 gramas de pó descolorante. Vou dar essa dica para ela, para deixar. E também é legal ela fazer dessa forma, porque ela não perde também a eficiência do clareamento, tá? É como a coloração. A gente não pode deixar ela muito tempo na cumbuca, porque eu perco a minha eficiência Sim, de clareamento. sim, 15 minutos para passar no cabelo todo. Isso aí eu tô ligada. Mas tá jóia, Luiz. Porque eu lembro que os pigmentos se agrupam e ficam maiores e não conseguem penetrar na cutícula. Dá Exato. licença um minuto. Pode. O que eu acho que acontece com a maioria dos cabeleireiros que não usam a balança e acaba dando esse erro. Eu costumo sempre falar para os meus clientes que tem que usar a balança sim. É isso que dá o erro, que provavelmente está dando o erro lá com a Mônica, com a cliente da Mônica. Essa questão de balança é uma coisa assim, que tem cliente que não faz nada sem balança. Tem cliente que tem 50 anos de profissão, mas ele é inimigo da balança. Inimigo da Olhômetro balança. mesmo, inimigo da balança. Não É, adianta, não adianta, entendeu? Então, assim, ela mesma ela não usa balança. Então, por Ela vai isso no olho. mesmo que ela tem esse problema. Se ela usasse a balança, ela não teria esse tipo de problema. aí o educacional, né? Fazer eventos, porque é mais ou menos igual a criança aprende com os pais, né? Vendo os exemplos que os pais fazem, né? E a gente encontra, claro, profissionais aí com quase 50 anos de profissão que não têm o hábito de frequentar workshops, treinamentos. E aí quem Sim, frequenta, que sim. vai vendo a evolução, vê profissionais bem mais jovens, até com bem menos tempo de experiência de mercado, porém, dentro dos parâmetros, né? Dentro dos padrões, que química é uma matemática exata, é uma ciência Exato, exata, não é o achismo, né? Não é o olhômetro. Não. Eu tenho até uma Alquimia, né? história que foi muito engraçado, isso há um tempo atrás, a gente não tinha ainda a nossa coloração, isso lá no passado, quando a Annabelle ainda era representante, tinha um salão em Dayatuba que comprava bastante coloração com a gente, problema zero. Trocou a cabeleireira, começou a dar problema. E aí ela Aí, tá falava, essa vendo? coloração não cobre o branco, tal, não sei o que tem. E eu não sou cabeleireiro, mas eu sou curioso. Eu falei assim, eu vou te acompanhar a fazer um cabelo para descobrir onde está o erro antes de trazer o técnico no salão. Eu fui lá, ela preparou, colocou na cumbuca uma quantidade de coloração, uma quantidade de OX. Aí eu perguntei para ela, quanto que você colocou de Cadê a OX bola? aí? Aí ela, eu coloquei o necessário. Eu falei, bom, vamos deixar esse do necessário aqui de lado e vamos preparar um com balança. Preparou com balança, beleza, fez tal, cabelo 100%. Aí o dono do salão falou para ela, eu não falei para você que você estava errada? A mulher não sabia onde enfiar a cara. Ainda bem. Exatamente. Então agora se eu Não, pego e falo, a minha balança, coloração não cobre branco, tal, tá com problema. Não, vamos investigar qual que é o problema, porque a gente confia. O produto ele foi feito para usar adequadamente e aí resolveu o problema. além da segurança, ô Fernando, a balança traz uma economia, assim, surpreendente, porque uma vez que o pó descolorante, já vi eu, 20 mais de 20 anos de mercado, já vi muita tinta sendo jogada fora dentro do lavatório, já vi muito pó descolorante sendo jogado fora dentro do lavatório, assim, um desperdício horroroso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas é o tipo da coisa. Igual eu estou falando, essa cliente eu acho pouco provável que ela vá usar balança. Eu vou É, ajustar com ela, é sobre essa viscosidade, mas essa semana ela já me comprou mais pó, tá tranquilo. bora vender. Tem um chat Bora aqui, ver. uma Pessoal, pergunta no chat aqui cadê? Acho que é a Fabi, se não me engano. Fabi, O que vocês Fabi. falam sobre o enluvamento após a ação do pó? Se faz necessário? Alguns clientes falam sobre isso. E super funciona. O que você nos diz, Luiz? Todo mundo sabe o que é enluvar. Caso não saibam, vou explicar. Enluvar é quando você tira o papel, o alumínio do cabelo e você vem massageando ele, tá?
Isso é uma questão de gosto profissional, tá? Cientificamente, tecnicamente falando, não faz muita diferença. Mas dá a sensação para nós profissionais, quando a gente faz esse envelopamento, que parece que a cor dá uma leve aceleradinha ali no pote. Pai, faltou tirar um pouquinho mais do fundo de clareamento, parece que quando você enluva, sai. Pode fazer, não tem problema algum, não vai mudar em nada pra gente, tá? Beleza. E ainda aqui no chat, complementando aqui, a Helenice escreveu: a voz do Luiz está falhando bastante. Pode ser pela conexão e pode ser também pela falta do fone. Vocês estão me ouvindo bem? Tá belezinha? Tá. Eu estou com fone de ouvido, tá? Escondido, camuflado aqui, tá? Mas eu estou com fone. Preto, então, acaba escondendo. Então, aí na próxima, né, Luiz? A gente vai estar com fone para Com facilitar aí o certeza. som. Gente, mais alguma Deixa eu pergunta? aproveitar para falar uma questão que o Luiz colocou que eu achei muito interessante para quem é vendedor, né? Que é a questão da tabela de mix. Eu, como cabeleireira, e venho dando alguns cursos aqui na cidade de São Carlos, percebo que o cabeleireiro tem muita dificuldade na utilização do mix e acaba não comprando mix por não saber utilizar. Então, Tem quando o medo do vendedor mix. tem medo, quando o vendedor vai com essa informação, com essa tabela, passa uma segurança a mais para o cabeleireiro em conseguir usar o mix da Annabelle, né? Porque cria um diferencial na hora que você está fazendo uma cor, que você vai passar uma proposta para cliente. Então, assim, os vendedores podem aproveitar dessa tabela para criar esse diferencial direto com o cabeleireiro, porque hoje é difícil encontrar marca que disponibiliza essa tabela que ensina a utilizar o mix da marca. Muitas Eu vezes acho que tem é por a isso que eles têm tabela. tanto medo. Sim, muitas vezes a gente encontra a tabela, tem os mix, mas a gente às vezes não sabe usar. Então, eu gosto bastante de passar isso nos cursos que eu dou, essa tabela aí que vocês podem estar levando pro cabeleireiro, né? Para eles terem uma segurança a mais na hora de utilizar o mix da Annabelle. E também, né, Vivi, cobertura de brancos sem mix dificilmente vai ser 100%, né? A gente precisa do mix na hora de fazer a cobertura e também na hora de fazer uma correção. A gente sempre vai utilizar um mix na hora de querer neutralizar um tom indesejado. Então, assim, o mix é uma ferramenta de uso diário junto à minha coloração. Dificilmente você vai fazer uma coloração sem a utilização do mix, né? Profissionais coloristas, de fato. O mix é o Isso maior mesmo. aliado. Com certeza. E aí, bastante. Algumas das meninas, né, que fez curso lá comigo, porque não tem algumas cores. Eu falei, é por isso que tem uns mix, que é para a gente criar as cores, né? Então, esse também é um diferencial da Titânio. Os mix que tem, eles são bem coringas, que a gente consegue aí criação de novas cores, de correção de tons indesejados. Então, acho muito importante o vendedor tá levando essa tabela para o cabeleireiro. Estão vendo a Com importância certeza. do vendedor estar sempre estudando, buscando conhecimento? E daí você Tanto pega e podemos, sana as dores do cabeleireiro lá, dos tanto cabeleireiros. podemos fazer mais treinamentos para reforçar a importância do mix, ou o Luiz compartilhar, ensinar o pessoal a vender o mix, como também vocês, vendedores, levarem o curso para a cidade de vocês para ensinar os cabeleireiros a trabalhar cada vez mais com a Titânio Colors e fazer o diferencial com os mix também, que é são os coringas também que dá para fazer muita coisa. Assinatura, né, que fala, né? Você faz assinatura com os produtos. Ok, ok. Eu acho que é isso, né, gente? O que você tinha passado já foi passado, né? Claro, né, gente? A coloração não se resume só a isso, né? Tem muito mais informação, colorimetria é muito mais profunda, é muito mais conhecimento e cabe, claro, cada um buscar aí enriquecer o seu vocabulário, o seu conhecimento, para estar agregando na vida do cabeleireiro, porque eles percebem isso, tá? Então vamos procurar estar estudando, buscando conhecimento. Dúvidas, pode chamar a gente, pode chamar o Luiz, eu, o Henrique, a Jéssica, o André, agora a Luana, que está aí
como aprendiz, né, Tchauzinho aí, Luana? Luana. Mas daqui a pouco ela vai estar craque também nos assuntos, que para nós é um prazer imenso compartilhar conhecimento. E quanto mais conhecimento vocês compartilharem com os clientes de vocês, tá aí a Márcia, que não nos deixa mentir, que está sempre buscando conhecimento para levar para os clientes dela, a Helenice também, que inclusive idealizadora aí desse encontro, é a chave das vendas. Quanto mais você leva conhecimento, mais aumenta as suas vendas e mais você blinda, né, o seu trabalho, você ganha credibilidade junto aos clientes e ele não vai te trocar facilmente. Então, é isso daí que a gente tem para estar passando para vocês. Passo a palavra para o Luiz para fazer as considerações finais, o Henrique, se quiser falar alguma coisa, vocês, se tiverem alguma dúvida. E estamos só começando a semana, né? Aí amanhã começa a semana oficial de vendas nos salões. Pessoal, muito obrigado por terem passado essa horinha comigo. Para mim é muito gratificante estar compartilhando o meu conhecimento. Era um sonho, estou começando a realizar esse sonho, poder dividir o meu conhecimento com vocês. O que vocês precisarem, por favor, pode mandar mensagem. Eu só gostaria de pedir para vocês que vocês mandassem um feedback depois, tanto para o Fernando quanto para o Henrique, porque para mim é de extrema importância. É a primeira vez que eu estou aqui fazendo esse curso para vocês. Então, para mim é importante saber o feedback, entender se fez sentido para vocês, tudo que eu falei, se vocês conseguiram compreender, para que eu possa melhorar e estar em constante aprendizado também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e espero poder vê-los em breve. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Obrigado boa pela noite. Boa Beijo, noite, disposição de boa vocês. noite. boa noite, obrigada. Beleza, Luiz? Tchau, Obrigado, boa obrigado, noite. pessoal. Uma ótima semana.